Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como trazer uma tabela de perfis de um arquivo PDF para dentro do Google Planilhas e usar as informações dessa tabela de forma dinâmica. Então, tenho aqui um arquivo PDF com várias tabelas de perfis. Eu vou usar essa primeira tabela aqui, que fornece as informações sobre perfis laminados W. Então, a primeira etapa disso tudo reproduzir essa mesma tabela dentro do Google Planilhas. Então, vou simplesmente copiar e colar os dados da tabela, fazendo os ajustes que forem necessários, né? E depois eu vou mostrar como usar essas informações de forma dinâmica. Então, vou começar selecionando tudo aqui, o cabeçalho e o corpo da tabela, Ctrl C, na planilha do Google que já está aberta aqui, Ctrl V, e eu vou fazendo isso até o final da tabela. Ó, nessa segunda página aqui de perfil, ó, eu já não vou mais pegar o cabeçalho. Lá na planilha do Google vai ser só um cabeçalho, tá? Então a partir daqui eu já pego só os dados do corpo da tabela. Aí observem que aqui eu só vou pegar até essa parte aqui, porque depois já vem outro tipo de perfil. Bom, então está aqui a planilha. O corpo da tabela ele veio todo dividido corretamente. Só que se vocês forem olhar em detalhes, aqui o cabeçalho da tabela, vou até colocar uma cor diferente aqui no cabeçalho. O cabeçalho da tabela veio meio desconfigurado, tá? Se vocês forem comparar aqui com o cabeçalho da tabela original. Tá, então isso ocorre por quê? Porque nessas partes aqui, ó, por exemplo, aqui onde tem dimensões, eixo x, x, eixo y, y, propriedades de torção e esbeltez local, por exemplo, na planilha elas seriam equivalente a células mescladas, né? Porque entre dimensões tem 6 colunas, melhor dizendo. E usando os comandos Ctrl C e Ctrl V, né, o programa não identifica que isso aqui na realidade é o resultado de várias células mescladas, né? Então a gente vai ter que fazer essa correção manualmente. Então você vem aqui e faz esses ajustes, tá? Conforme estiver aqui na tabela original. Bom, então conferindo rapidamente aqui, dá para notar aqui, no meu caso, pelo menos, talvez aconteça com vocês também, aqui na última coluna, na última coluna ficaram os caracteres estranhos aqui. Vamos ver o que é isso na tabela original. Esse lambda R aqui, né, ele é um caractere especial que não foi carregado, não foi copiado corretamente lá para o Google Planilha. Ficou só o R do lambda R. Então vamos colocar um lambda na frente desse R. Para isso, o Google Planilhas ele não tem uma opção de inserir caracteres especiais, mas o Google Documentos, estou com o documento do Google aberto, que ele tem essa opção, inserir caracteres especiais. Aí tem uma lista de vários caracteres, tem várias listas, né, de caracteres, na realidade, aqui. É interessante que ele tem esse recurso que você simplesmente faz um esboço do caractere, ele já mostra aqui algumas sugestões. Então vamos fazer um esboço de um lambda aqui. Eu observo que esse segundo aqui, né, já é a letra grega lambda. Então seleciono, Ctrl C e Ctrl V aqui. Vou só centralizar
cabeçalho. E aqui está a tabela, tá? Isso aqui é a parte mais simples, né? Eu simplesmente reproduzir a tabela do PDF dentro do Google Planilhas. Bom, agora nós temos uma tabela de perfis aqui dentro do Google Planilhas. Eu vou identificar aqui essa página, tá? Renomear aqui colocando de perfis W, tá? Esse mesmo procedimento que eu vou explicar aqui se aplica a outros tipos de perfis, tá? Então, qual é a ideia? Eu vou ter aqui uma outra página, onde eu vou chamar aqui de propriedades dos perfis. Estou lidando com o perfil W, então vou deixar separado aqui, perfil W. Aí a ideia é a seguinte: eu vou selecionar entre uma lista de perfis, essa lista aqui, né, com várias designações, e para uma dada designação, o programa vai procurar nessa tabela aqui todas essas informações. Vou começar com a massa linear, por exemplo. Então, eu vou ter aqui o campo designação e o campo massa linear. Vou colocar aqui igual. Às vezes acontece um erro, você colocar um caractere de igual aqui, não é o igual de inserção de fórmula, é igual, eu quero que fique aparecendo o símbolo de igual, né? Nesse caso, eu vou digitar primeiro um apóstrofo, depois igual. Então, eu particularmente gosto de fazer assim, onde é dado de entrada a informação que eu tenho que inserir, ou seja, não é uma célula aqui de cálculo automático, né? Eu gosto de colocar uma cor diferente. Vou colocar aqui, por exemplo, essa cor aqui, tá? Esse ano, indicando que é um dado de entrada. Já a massa linear não vai ser um dado de entrada, vai ser algo que o programa vai resolver para mim e fornecer essa informação. Bom, então eu quero aqui, nessa designação, eu quero colocar uma lista com todas essas opções aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou usar o seguinte recurso, venho inserir, aqui ó, lista suspensa. Bom, quando eu insiro uma lista suspensa, aparece essa janela aqui à direita para eu digitar as opções que vão aparecer nessa lista suspensa. Por padrão, ele vem aqui como opção 1 e opção 2. Eu quero aqui que apareça todas essas opções de perfil aqui, tá? Dessa primeira coluna, da coluna designação aqui da tabela de perfis. Mas vai dar muito trabalho para ficar digitando um por um aqui, opção, primeiro perfil, segundo, terceiro, até o final. Então eu vou vir aqui em critérios e vou escolher essa opção, menu suspenso de um intervalo. Então eu vou selecionar o intervalo, clicando aqui, venho até aqui e seleciono todas as células que têm designação de perfil. Ok, volto aqui, aí olha, na lista suspensa já estão todos aqueles dados que eu quero. Vou dar 2 cliques aqui só para ajustar a largura da coluna. Vou fazer o seguinte, eu vou aqui, eu vou trabalhar com esse perfil aqui como exemplo, esse terceiro da lista, vou destacar ele, perfil W150 por 22,5. Então vou deixar ele selecionado aqui, 150 por 22,5, e eu quero obter a respectiva massa linear desse perfil W, que vai ser 22,5 kg por metro. Observe que esse último número aqui da designação corresponde justamente à massa linear. Então, vou fazer o seguinte, eu vou usar o comando procv. Na verdade, o procv é um comando que é do Excel, tá? Aqui no Google Planilhas é diferente originalmente esse comando, mas automaticamente quando você digita o comando do Excel em português aqui, né, o Google Planilhas ele já traduz e entende o que você quer executar aqui. Então, colocar igual proc v.
Esse comando é justamente para eu insiro uma formação, um dado de uma tabela, e o comando ele procura um outro dado correspondente a esse dado, né, em uma determinada lista, uma determinada tabela. Então, vou proc v. A primeira informação é a informação de referência, que vai ser essa célula C3 aqui, né, a designação. Então, vou clicar aqui na célula C3, beleza? Ponto e vírgula, para fornecer um outro parâmetro desse comando. Aqui eu vou selecionar a tabela onde eu quero procurar esses valores, que vai ser essa tabela de perfis. Porém, eu não vou selecionar o cabeçalho, tá? Só onde tem os dados. Então, eu vou selecionar toda a tabela, começando aqui, até o final, tá? Selecionei a tabela. Para não ter depois um problema, se eu quiser copiar e colar essa fórmula para outro lugar, para não dar problema, vou apertar a tecla com o cursor aqui logo após selecionar essa tabela, né, esse intervalo de dados. Vou pressionar a tecla F4, observe que surgiu esse caractere de cifrão antes da coluna e depois da linha, né, nesse intervalo. Seria para travar isso aqui, né, esse intervalo, quando eu copiar a fórmula de um lugar para outro. Ponto e vírgula, e vou inserir mais uma informação, que é a seguinte. Observem esse intervalo que eu acabei de selecionar, isso aqui vai ser, digamos, a tabela de dados, né? Então, entendendo a fórmula. Primeiro eu digitei aqui a célula C3 aqui de onde eu estou trabalhando, que é onde tem a designação, né? Ou seja, ele vai procurar esse valor de C3, a designação que eu informar aqui, ele vai procurar nesse intervalo aqui que eu selecionei, na primeira coluna desse intervalo aqui que eu selecionei, dessa tabela que eu selecionei, né? Aí, agora por último, eu tenho que dizer para o programa qual informação correspondente àquela referência, né, ele vai pegar. No caso, a massa linear, que é a segunda coluna desse intervalo que eu selecionei. Então, eu digito o número 2. Tá? Aí, para finalizar esse comando, da ponto e vírgula, e digitar mais uma coisinha aqui, é só escrever o seguinte: falso. Falso, abre e fecha parênteses. Para que serve isso, esse falso? É para o programa ele não procurar um valor aproximado. Isso é especialmente importante quando o valor procurado é um número, né? Que aí, se ele não encontra, o programa ele pega um valor aproximado. Ou então, o valor pega um valor aproximado antes de antes de achar o valor correto, né? Enfim, se falso é só para garantir que ele vai procurar exatamente, né, aquilo que a gente quer que ele procure. Aí eu fecho parênteses para terminar a fórmula e clico Enter. Ó, ele retornou o 22,5. Tá? Eu acho sempre interessante que a gente colocar as unidades aqui, né? No caso, aqui é quilograma por metro. É uma massa linear, então kg por metro. Então, esse perfil aqui, a massa linear é 22,5 kg por metro. Esse outro perfil aqui, ó, automaticamente, o programa já vai fazendo essas correções, tá? Aí, ó, observe a importância que eu considero, né, de deixar aqui as células de entrada de dados com uma cor diferente. Quando você está trabalhando com um volume muito grande de informação na tela, né, é interessante você saber onde você tem que alterar, né, para recalcular alguma coisa. Bom, essa aqui foi a massa linear. Vamos fazer para outro comando. Agora a área, que está em centímetros quadrados. A área, observe que é a terceira coluna daquele intervalo. Então, o que eu faço? Vou colocar aqui A igual, aqui já vai ser centímetro quadrado. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar essa mesma fórmula, para não ter que fazer tudo aquilo de novo, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa mesma fórmula, selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui. Opa, faltou colocar o igual na frente, senão o programa vai entender que isso é um texto, né? Na verdade é uma fórmula. Bom, aqui está a massa linear, né? Mas qual a diferença nesse comando da massa linear para a área? Vai ser só a coluna. Lembra que eu inseri o número 2 anteriormente? Agora é a terceira coluna. Então eu vou editar a fórmula aqui. Esse 2 aqui eu vou trocar por
3. Tá? E assim sucessivamente, eu posso fazer isso até pegar todas essas informações aqui, alterando apenas o, o índice correspondente à coluna. Bom, gente, agora eu tenho aqui todas aquelas propriedades da tabela, tá? Sendo buscadas automaticamente conforme eu seleciono um determinado tipo de perfil aqui. Tá? Nessa etapa, confiram aí, dê uma conferida, ver se as informações estão batendo com um determinado perfil, né? E aí é critério de vocês aqui formatar de algum jeito. Por exemplo, posso colocar aqui uma formatação qualquer. O Cupla ele já tem algumas opções aqui. Quando seleciona intervalo, vem aqui cores alternadas, por exemplo. Tá? Já traz algumas opções de células pré-configuradas. Tá? É só mostrando aqui uma opção. Tá? Lembrar aqui de destacar a célula de entrada de dados. Mas aí, no final das contas, fica a seu critério como formatar isso aqui. Tá? O importante é concluir essa etapa de importar as informações de dentro de uma determinada lista de perfis. Né? Aqui a gente tem várias propriedades e nos cálculos seguintes para dimensionamento que nós formos fazer, vocês vão ver que conforme o cálculo a gente precisa de várias determinadas propriedades, né? Então facilita muito se você puder buscar isso aqui automaticamente, né? Em vez de ter que digitar cada uma das informações a cada perfil analisado. Tá? Só dar um destaque maior aqui para o título do perfil, indicando o tipo de perfil, né? Então é isso, pessoal. O objetivo desse vídeo era mostrar como criar essa ferramenta dentro do Google Planilhas.